pessoal, tudo bem por aí? Tudo certinho com vocês? Professor André, de Geografia. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 18, Espaço Agrário Brasileiro. Vamos resolver algumas questões que foram solicitadas a vocês e vamos fazer um pequeno resumo, né? uma revisão aí sobre o que vocês estudaram na última aula. Então vem comigo, vamos falar de agricultura brasileira. Olha só, pessoal, uma pequena revisão aqui por tópicos para vocês, tá? Vamos começar assim, ó, entendendo toda a importância do setor primário para o Brasil. Vamos relembrar, revisar aqui, ó, setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. O extrativismo podendo ser mineral, animal ou vegetal, tá? Então, quando nós falamos de agricultura brasileira, nós vamos aí falar diretamente do setor primário da economia. Portanto, o Brasil é um grande produtor agrícola, pessoal, tá? Ele é chamado de celeiro do mundo, o maior celeiro agrícola, né? Nós estamos aí entre os maiores plantadores de soja, milho e trigo do mundo, tá? Então, nós temos esse agronegócio muito atuante aqui no Brasil, como vocês já viram em outras aulas, quando a gente falou da diferença de agricultura familiar e do agronegócio, tá? Para o Brasil ser esse grande produtor agrícola, é claro que o agronegócio, né, ele intensificou-se nos últimos anos, a chamada agricultura intensiva. Nós temos uma grande diversidade de produtos, tá? Nós plantamos grãos, vegetais e na parte de pecuária, a carne suína, bovina, aves, tá? Nós vendemos aí para vários lugares do mundo, tá? Então, a produção agropecuária do Brasil é altíssima, está entre as maiores do mundo, tá? Por isso que aumenta cada vez mais esse agronegócio, as áreas de grandes latifúndios e que acabam internamente nos dando algum problema, né? Porque não é só esse desenvolvimento que a gente tem que citar, né? E perceber que é importante. Nós temos um outro lado também, por exemplo, pessoal, que eu coloquei aqui para vocês, que é a disputa pela posse de terra e os conflitos gerados por essa disputa. Se nós formos olhar lá desde o século XX, nós temos essas disputas no Brasil, tá? Isso não é coisa de agora, né? A briga pela posse de terra, a falsificação de documentos que se faz. Então, nós já tivemos aí vários movimentos ao longo aí da história brasileira que vai ter como objetivo mesmo essa questão, né, de acabar, né, com essa concentração de terras nas mãos de alguns e ter uma melhor distribuição. Vamos lembrar de Lampião, né, que ele vai fazer toda o cangaço, né, lutando contra os coronéis do sertão. Ali já era como um objetivo, entre outros que ele tinha, mas era por essa questão da terra. Tá? Nós vamos lembrar de Canudos, do Contestado, pessoal, que também tem esse fundo todo aí em relação à terra. Então, isso aqui é de bastante tempo, essa questão de conflitos aí, né, buscando por mais equidade nas questões agrárias, né, agrárias no Brasil, tem se manifestado aí em diversas fases da história do Brasil. Tá? Movimentos de camponeses por uma reforma agrária. Reforma agrária hoje é um programa que visa essa distribuição de terras para quem não tem, né? É uma lei, pessoal, ela está na nossa Constituição. Nós ainda não conseguimos fechar esse programa da reforma agrária, ainda nós temos muitas pessoas para serem assentadas, como eles dizem, né? Usam esse termo, assentamento. Nos últimos anos, muitos assentamentos. Agora paramos um pouco devido a essa crise interna que nós estamos vivendo, mas ainda nós temos problemas relacionados a pessoas que não têm essa terra, tá? Então, quem é que faz a reforma agrária? Quem faz a reforma agrária é o governo, tá? Claro que existe a pressão de alguns grupos que fazem essa pressão e muitas vezes usam de invasão de terras, né, em algumas áreas aí, mas quem é o responsável em fazer reforma agrária é o governo, tá? Então, quando nós buscamos reforma agrária, nós estamos buscando uma melhoria na estrutura fundiária brasileira, né, que já lá desde o passado, como eu falei há pouco, já apresenta problemas.
quando nós vamos dividir aí, os portugueses já dividiram em capitanias hereditárias, ali já houve uma alta concentração de terras. Então, se eu trabalho essa questão da estrutura fundiária, eu estou falando dessa concentração de terras. Tá bom, pessoal? Então, não esqueçam dessa importância do Brasil em questões de produção agrária, né, pecuária também, a questão extrativista, e também não esqueçam que ao longo da nossa história nós estamos travando aí alguns problemas relacionados à distribuição de terras no Brasil, ok? Eu fiz um print aqui, pessoal, lá do seu material, tá lá na página 47, ó, 47, que ele vai falar das comunidades tradicionais, tá? O espaço rural das comunidades tradicionais. O que a gente vai entender por essas comunidades tradicionais? A população de indígenas, de ribeirinhas, de caiçaras, os faxinalenses, tá? Tudo isso nós vamos ter aí como comunidade tradicional. Nós sabemos que todas essas comunidades aqui, ó, independente da região que estão, quem são, todos têm uma ampla riqueza histórica, uma riqueza cultural que nós não podemos perder, porque isso faz parte da nossa base, da nossa raiz, tá? E o que nós estamos constatando ultimamente, tá? Que muitas áreas existem em muitos lugares do Brasil uma disputa pelas terras dessas comunidades, gerando uma série de conflitos, uma série de violência, tá? Então, o que nós temos que continuar fazendo? Nós temos que preservar, nós temos que valorizar esses costumes tradicionais, tá? De todas essas comunidades aqui que nós citamos. Então, é uma preocupação constante do governo que isso continue, tá? Que essa população está ali no seu núcleo cultural, histórico, e que não haja nenhum tipo de invasão, de conflito, de violência com essa população, tá? Eu indico vocês lerem melhor, com mais atenção, essa página 47 aqui, que é bem importante. Tá bom, pessoal? Vamos lá agora para algumas questões. Lá na página 45 tem essa questão aqui, ó, uma questão bem interessante, que ela coloca dois gráficos para vocês. O primeiro gráfico vai falar da distribuição de estabelecimentos rurais por área. O segundo gráfico vai trabalhar a área total ocupada pelos estabelecimentos rurais. Tá? Então, já vamos fazer uma leitura desse gráfico, a gente já começa a perceber aí diferenças, né? Poxa, a distribuição de estabelecimentos rurais, tá? Com menos de 10 hectares, aí dá quase que 50%, tá? Distribuição de estabelecimentos rurais com mais de 1.000 hectares, tá? Tá lá embaixo, ó. Isso vai dar 3%. Agora, se eu for analisar o gráfico da área total ocupada pelos estabelecimentos rurais, vamos fazer essa ligação assim, aqui, ó. Esses estabelecimentos de 10 hectares, tá? Vão aí ter uma área total ocupada muito baixa, tá? 3, 4%. E esses estabelecimentos aqui, ó, com mais de 1.000 hectares, eles vão ter aí a área ocupada aí quase que mais de 50%. Então, a gente já vê aí uma diferença muito grande. A pergunta é o seguinte: a que conclusão você chega ao analisar os gráficos? Na aula que vocês viram sobre a agricultura brasileira, inclusive o professor falou bastante, ele destacou esses dois gráficos. Então, vamos para a resposta, né, uma resposta mais formal, como que fica a resolução dessa ideia aqui desse gráfico, falando de distribuição de estabelecimentos rurais com área total. Então vamos lá, pessoal. Os gráficos revelam um grande contraste, né? Um grande contraste. A gente já tinha conversado há pouco. Quase metade dos estabelecimentos rurais brasileiros apresentam áreas inferiores a 10 hectares. Contudo, juntos totalizam menos de 3% da área ocupada pelas unidades rurais. Por outro lado, menos de 1% das unidades rurais
apresenta áreas superiores a 1.000 hectares, representando aí cerca de 43% da área ocupada pelos estabelecimentos rurais brasileiros, tá? Então, esse gráfico está apontando um grande contraste entre distribuição de estabelecimento por área, né? E a área ocupada por esses estabelecimentos. Lá na página 63, nós vamos ter uma outra questão, tá? Vai falar aqui da agricultura familiar. Ele quer saber sobre a agricultura familiar em relação à área, à mão de obra e direção da propriedade e ser principal fonte de renda. Vai ficar assim, pessoal, ó. A área, ela não ultrapassa 4 módulos rurais, tá? Não é uma área gigante, tá? Imensa, não é nada disso. A mão de obra e direção da propriedade é familiar, salvo alguns que conseguem contratar, né, uma mão de obra de fora, mas isso não é uma regra. E a principal fonte de renda predominantemente originada nas atividades agrícolas. Então, toda fonte aí, tá, vem de tudo que é trabalhado, de tudo que é plantado naquele lugar, tá certo? A outra questão, pessoal, na página também 64, tá? Não, na página 64, tá? É a questão número 5 da FUVEST, que diz o seguinte: o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, foi criado em 1984, inserido em um contexto de, letra A, abertura política democrática no Brasil e de crescente insatisfação com as políticas agrárias nacionais então vigentes. B, fortalecimento da ditadura militar brasileira, de aumento da imigração estrangeira para o país. C, declínio da oposição armada à ditadura militar brasileira e de aumento da migração das cidades para o campo. D, aumento da dívida externa brasileira e de disseminação da pequena propriedade fundiária em todo o país. Letra E, crescimento da demanda externa por commodities brasileiras e de grandes progressos na distribuição de terra no Brasil a pequenos agricultores. Veja só, querido, nessa questão é a alternativa letra A. Quando eu tenho a criação do Movimento dos Trabalhadores Rurais do Brasil, né, o MST, o Movimento desses trabalhadores que estão buscando aí, né, colocar uma pressão no governo para que o governo acelere o programa da reforma agrária. Esse movimento ele foi criado em 1984, né, foi criado no Paraná. Hoje, praticamente todos os estados do Brasil vão contemplar esse movimento dos trabalhadores rurais que estão até hoje aí buscando, né, essa reforma agrária, buscando os assentamentos. Depois que o governo assenta, tá, essa população sem terra, geralmente eles vão trabalhar em cooperativas, tá? Lembrando que todo título de propriedade de reforma agrária não pode ser passada para frente, fica com ele, né? Ele é obrigado a produzir naquela área. Então, ele vai ganhar a terra e ele vai começar uma produção, tá? Então, isso nós vamos chamar aí de um movimento, que ele surge, um movimento social, ele surge aí para fazer, né, para acelerar, fazer essa pressão aí no governo para conseguir fazer de uma forma mais ágil, uma forma mais rápida a reforma agrária. Nós vamos conversar mais sobre a agricultura brasileira, tá? Envolvendo essas questões aí de reforma agrária, de desenvolvimento do Brasil aí, tá? Em todo o seu, na sua área, né, de agricultura, tá bom? Então, é interessante você anotar as respostas, fazer aquele pequeno resumo, aquela revisão do início da nossa aula. Ok, meus queridos? Muito obrigada pela atenção de vocês. Levo um grande abraço meu e até a próxima.